Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Mergulhando nas Escrituras. Antes de fazer um comentário breve acerca do assunto proposto, eu gostaria de fazer a indicação do meu livro que escrevi recentemente, não é? Uma defesa ao uso da cobertura, resgatando uma doutrina esquecida pela igreja. O link para a compra do mesmo estará aqui embaixo na descrição. Ok, meus irmãos? Meus irmãos, nós estamos diante de um tema bem interessante, curioso, acerca da parábola do fariseu e do publicano. Esta parábola encontra-se registrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, os versos de números 9 ao 14. A expressão aquele que se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado, ela tem sido mal interpretada ou mal entendida pelas pessoas hoje em dia, não é? A expressão quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado deve ser entendida à luz do seu contexto, né? Primeiramente, Jesus, ele desde o verso 9 começa narrando a parábola do publicano e do fariseu. Apenas um adendo aqui e um detalhe interessante. Por que PH Jesus falava por meio de parábolas? Nós temos a resposta, por exemplo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versos de números 11 e 12. Quando Jesus narrava histórias que eram histórias fictícias e, por algumas vezes, raríssimas exceções, né, poderiam ser também histórias baseadas na vida real. Jesus tinha dois propósitos, duas finalidades. Primeiro, com isso ele queria ocultar a verdade divina aos não eleitos do Pai. Por outro lado, com as parábolas ele queria fazer com que a mensagem, a verdade divina fosse trazida aos eleitos. Então tinha dois propósitos, né? Ocultar ou revelar a verdade, abrir os olhos ou obscurecer mais ainda a visão. Então haviam dois propósitos. Agora note que o verso de número 9, quando Jesus propõe esta parábola, diz o texto que ele propôs pelo fato de alguns confiar em si mesmos, crendo que eram justos, né? E portanto muitos estripavam-se em seu orgulho, principalmente pelo orgulho nacional, né? Pelo fato dos judeus ser a nação eleita, escolhida pelo Senhor, conforme um dos textos de Deuteronômio 7, 7 ao 8 deixa claro. E, portanto, muitos estribavam-se com isto, né? Pelo fato de ser a nação eleita dentre todas as demais nações. Portanto, eles confiavam-se em si mesmos. E o texto diz que eles desprezavam, no verso de número 9, desprezavam os outros. A palavra grega para desprezar aqui, no verso de número 9, é a palavra grega exultenuntas. Esta palavra exultenuntas, que fora traduzida no verso 9 como desprezavam os outros, esta palavra aparece, por exemplo, no episódio em Lucas 23, verso de número 11. Eu acredito que aparece depois aqui de Lucas 18 e 9, aparece somente em Lucas 23 e verso de número 11. Que essa palavra exultenuntas denota a mais baixa zombaria, escárnio, desdém, desprezo. Portanto, os homens, além de confiar em si próprio, na força do seu braço e no seu coração depravado, eles também desprezavam, mas com escárnio, com desdém, com zombarias, outras pessoas. Foi o que Herodes fez, por exemplo, com Jesus, não é? Tratando com zombarias, escárnios e assim por diante. Agora note que no verso de número 2 diz que dois homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, a título de curiosidade, para quem ainda é leigo, eram a elite religiosa do tempo de Jesus, né? Especialmente no século I. Os fariseus, eles eram conhecedores das escrituras, profícuos conhecedores do Antigo Testamento, da Torá, porém eles não tinham a revelação da mesma. Era apenas um conhecimento teórico superficial, porém eles não tinham o Espírito Santo para trazer a lume as verdades contidas atrás das letras sagradas.
E, portanto, eles se achavam os maiores, os melhores, pelo fato também de fazer parte da nação eleita, não é? Tanto é que a palavra fariseu significa os que se separam. Por quê? Porque eles se separavam não apenas dos outros povos, mas também dos próprios israelitas, pelo fato de se acharem os melhores, os mais dignos e assim por diante. Né? Um fariseu, hoje em dia, né, nós usamos esta expressão pejorativa, falando para o fulano é um fariseu, né? Hoje em dia, no sentido pejorativo, para referir-se àqueles irmãos hipócritas. Mas um fariseu, no seu tempo, no tempo bíblico, era alguém que tinha um conhecimento profundo das Escrituras. E o texto diz que o fariseu orava em pé, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ele ora nesse sentido porque os publicanos eles eram mal vistos por todos da terra de Israel. Eles eram conhecidos como traidores à sua pátria, apóstatas da religião da religião hebraica, inimigos da nação de Israel, traidores da lei mosaica e assim por diante. Por quê? Porque eles arrecadavam os dinheiros para os cofres romanos. Portanto, eles eram mal vistos por todos na terra de Israel. E o fariseu estriba-se, dizendo: eu não sou como este ladrão, como este publicano. Mas note que ele orava em pé. Por quê? Porque era uma prática comum. Na verdade, até mesmo entre os primeiros cristãos, essa era uma prática comum de oração, orar em pé. Eles não oravam como nós temos esse costume, essa prática, não que a nossa seja errada, não é? Mas eles não tinham esse hábito, esse costume de orar de joelhos como nós. Eles oravam em pé. Os cristãos, por exemplo, nos cemitérios subterrâneos, nas catacumbas de Roma, eles tinham esse costume de orar em pé, representados em imagens artísticas, em desenhos. Eles são representados assim, em pés e com as mãos levantadas, com os olhos voltados para cima. O judeu tinha isso em costume. A prática de se orar de joelhos foi acrescentada à igreja em séculos posteriores, séculos mais tarde. Por quê? Porque essa prática de joelhos era como um sinal de penitência para aqueles fiéis que estavam sob disciplina da igreja e também sob a penitência, não é? Haviam pecados e, portanto, eles deveriam orar de joelhos como consequência do pecado, como consequência de uma humilhação mais radical, e que a igreja deveria identificar quem eram os crentes que estavam ou não em pecado. Portanto, foi acrescentada posteriormente. Mas o fariseu orava de joelho. Por outro lado, o texto diz que o publicano, no verso de número 13, também estava em pé e se humilhava. O texto, ainda na fala do fariseu, diz que ele jejuava 2 vezes na semana e dava o dízimo de tudo quanto possuía. O judeu tinha por costume de jejuar na terça e na quinta-feira, fazia toda uma prática religiosa. E no verso de número 3, o publicano, ladrão, inimigo de Israel, ele se humilha dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A expressão tem misericórdia de mim, pecador, no texto grego koiné, ela denota literalmente um artigo definido o. A tradução seria assim: ó, Deus tem misericórdia de mim, o pecador. Ele se coloca acima dos demais pecadores e diz: eu sou o principal. É como Paulo usa aquela expressão em uma de suas cartas, dizendo que ele era o pior dos pecadores. O publicano está fazendo exatamente isso, ele está se considerando o pior dos pecadores. Ele é o pecador do momento, em especial. Não existe ninguém pior do que ele. Ele se humilha. E no verso 14, Jesus diz aquela expressão conhecida, né? Qualquer que se humilha será... qualquer que se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas note o verso, ainda no verso 14, as palavras que antecedem. Digo-vos que este quem? O publicano, né? Desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo que se exalta será humilhado. E Jesus continua. Jesus está dizendo que o publicano, pelo fato de humilhar-se, desceu para casa justificado. Todavia, o fariseu não. Note no verso de número 9 que diz que os homens confiavam-se em si mesmos, desprezavam os outros. No verso 14, Jesus disse: quem se humilha será exaltado.
quem se exalta será humilhado. Essa expressão deve estar em consonância com o resto dos versos, contextualmente falando. Esse exaltar e ser humilhado, e esse humilhar para ser exaltado, não denota, por exemplo, a interpretação popular. Olha, você está passando um problema difícil no trabalho, o patrão não está te pagando, você está sofrendo calúnias dos colegas. Fique tranquilo, porque Deus vai te exaltar. Esse texto não se aplica a isso. Esse texto deve estar em consonância, em harmonia com o restante do contexto, quando fala sobre justificação. Logo, humilhar-se para ser exaltado significa ser justificado. Pelo fato do publicano humilhar-se perante Deus e depositar a sua fé em Deus, ele desceu para casa justificado, ou seja, ele foi declarado justo perante o juiz supremo do universo. Note que Jesus conta a parábola pelo fato de homens confiarem em si mesmos e desprezar os outros, confiando pelo fato de ser justos, confiando em si próprios, pelas suas próprias justiças. E Jesus vai dizer aqui que o publicano se humilhou e depositou somente a sua confiança e a sua justiça em Deus. E é nesse sentido que os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados significa dizer todo aquele que deposita a sua confiança e a sua fé em Cristo, ele será justificado diante de Deus. Paulo ratifica em Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. A partir do momento quando o ser humano deposita a sua fé e a sua confiança em Deus, ele será exaltado com base nos méritos, na justiça e na obra de Cristo. Esse é o sentido da palavra. Ok, meus irmãos? Abraço.